Oi! Hoje é dia de pica-pão aqui no canal, então se você não é inscrito, ó, se inscreve no Michele J e até o final do vídeo dedo no like se gostar dessa avaliação. S10 Z71, esse carro essa picape que na verdade vem com aquela pegada toda esportiva, né? É incrível o visual desse carro, de verdade. A hora que eu olhei, eu falei, caracas, acertaram a mão no visual, ficou muito legal. Então a gente tem ali um motor 2.8 turbo diesel que gera até 200 cavalos, é muito potente, muito gostoso de andar, aquela pegada já gostosa de motor diesel. Agora, será que o interior acompanha isso? Qual é o mercado dela? Ela vem entre a LT e a LTZ, então ela fica nesse intermediário aí, nessa gama, para acessar exatamente, concorrer com a Storm ou então a Nissan Frontier Attack. São características de picape mais agressiva, mais aventureira. Particularmente, eu realmente gosto. Quando eu olho essas picapes, eu falo, gente, como elas são bonitas. Então, hora de fazer um overview na S10 Z71. O grande impacto é sim no visual. Aqui as rodonas, né, com aquele pneu misto. Ela tá até suja, porque a gente usou aqui a semana toda. A roda é um preto não tão brilhante, ele é mais pro fosco. A gente tem aqui uma grade bem marcada, né, com um Chevrolet em preto brilhante, nesse caso, mostrando ali embaixo Z71. Fica muito bonito o conjunto. Falando no conjunto ótico, você tem lâmpadas halógenas, mas aqui, ó, o filete, assinatura em LED e mais abaixo o farol de neblina. Todo esse aplique lateral, né, segue a linha da carroceria. Aqui tem um símbolo da Chevrolet, mais abaixo o estribo. Olha que lindo que ficou essa combinação dos adesivos e do estribo lateral. Seguindo a linha ali do aplique lateral com plástico, também esses adesivos aqui laterais, menção Z71 4x4, e realmente é um pica-pão. Olhando pro lado de fora é linda. Aqui o Santo Antônio, de novo, com a marca Chevrolet, e fica um conjunto muito harmônico essa picape. No interior a gente tem aqui, ó, a chave canivete. Eu preciso dela para partida na S10. Aqui nós temos um volante já conhecido de vocês, né? Um volante bastante simples, um painel também que mistura um pouquinho de digital, mas basicamente ele tem ali os ponteiros, então nada que fosse muito diferente do que vocês já conhecem da S10. A central multimídia ela não é grande, é uma central multimídia menor. Os gráficos não são tão ruins, até achei os gráficos razoáveis, né? O ar-condicionado, ele é um ar-condicionado também da forma antiga. Eu faço a troca aqui pela velocidade, temperatura e as posições. São mostradores mais antigos que a gente encontra na S10 Z71. Aqui um detalhe em prata, indo um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui o auxiliar de rampa, então você pode acioná-lo e utilizar. Você pode desligar o controle de estabilidade e, como todo americano adora, um monte de tomada. Então a gente tem aqui duas tomadinhas 12 volts. O câmbio, eu consigo fazer as trocas manualmente, aumentando ou reduzindo por aqui pela própria alavanca. Não tem pedal shift atrás do volante. Aí eu acionei, apareceu a câmera de ré por alguns instantes. Mais abaixo fica o coraçãozinho da picape, então a gente pode usar 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, que eu faço as trocas por aqui. Freio de mão tradicional, temos dois porta-copos e aqui um apoio de braço com um porta-objetos. Então a gente abre, tem dois USB e ali um pouco de coisas, algumas coisas que eu coloquei, um USB e um USB-C e um porta-objetos bem generoso com apoio de braço. Falando um pouco do acabamento do painel, aqui a gente tem alguns detalhes, mas ele é em plástico, né? O porta-luvas, quando eu abro, ele acaba despencando. Na lateral também de portas segue essa linha aí mais com plástico, um acabamento mais simples. O banco tem um couro que é uma imitação, uma menção, né? E a parte dos tapetes, uma coisa que eu gosto muito são essas travas, que eu sempre falo para vocês, né? Um tapete mais grosso, uma borracha mais firme, até para limpeza e manutenção da picape. No banco traseiro, para entrar e sair é simples, porque é uma picape, então é fácil, mas a inclinação em si não chega a ser tão incrível, porque toda picape prioriza a caçamba, né? E aí você olhando um pouquinho
Para o interior e o espaço para as pernas, olha que interessante, aqui no meio eu consigo colocar os meus pés. A altura desse túnel aqui é pouca, né? Tem 4 dedos só. Temos uma tomadinha 12 volts, mas não temos uma saída de ar condicionado. Segue o acabamento dos tapetes em borracha, você tem um porta-objetos, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça e Isofix. A caçamba tem capacidade de 1.184 quilos e 1.061 litros e desceu macio com o amortecedor na lateral. Esse é aquele motorzão 2.8 de 200 cavalos com 51 kgfm de torque, é turbo diesel, então assim, com câmbio automático de 6 marchas, a resposta e a performance desse motor é muito interessante. O habitat natural da Chevrolet S10 não é a cidade, por óbvio, né? Uma picape, mas o rodar dela dentro dos grandes centros é interessante porque é bem valente, né? Uma picape na cidade como São Paulo atende bem as demandas, né? As adversidades que São Paulo traz. Obviamente, ela tem aquela suspensão traseira que acaba pulando um pouco mais por conta da carroceria, né? E a gente tem isso, é uma característica de picapes, mas eu acho que entre todas as picapes, ela tem um rodar bem macio, até mais que as concorrentes. E a gente tem a questão do ruído dos pneus, né, na cabine, por conta dos pneus serem, primeiro, por ser um pneu misto, né, e também por conta da acústica, que poderia ser um pouquinho melhor no interior, até pra gente não ouvir tanto motor a diesel funcionando. Conta com um câmbio de 6 marchas automático, e aí quando a gente dá um pezinho no fundo aqui, eu posso trocar pela alavanca, né, eu vou reduzir as marchas pela alavanca. Olha o som gostoso do diesel. É bem legal, né? Ter um motor a diesel aí trabalhando e o casamento do câmbio com o motor é espetacular. Das tecnologias, a gente não tem um ACC, a gente não tem um aviso de colisão, a gente não tem essas assistências. O que a gente tem aqui, de fato, é um piloto automático. Então, é uma picape que priorizou o visual externo, mas a gente não conta ali com grandes recursos tecnológicos. Gente, a experiência de uma semana com ela na cidade foi bem prazerosa. Não consegui fazer um teste off-road pra gente fazer uma coisa mais profunda com essa S10, já tinha feito com outras, então eu sei que ela tem, né, capacidade de atender ao mundo off-road e agora tem muita capacidade de atender a cidade, o dia a dia. Foi gostoso realmente dirigi-la uma semana aqui, então aquele nosso selo Boa Garota, né, fica pra S10, foi muito legal. Valeu! Gente, vamos às vacas frias. Ó, dedo no like sem preguiça se você tá aqui até agora. Essa S10, ela veio vestidona pra festa, tá bem bonita, tem esses pneus especiais, ela vem com um pacote de segurança, com 6 airbags, tem o Chevrolet MyLink, o motorzão 2.8, né, de 200 cavalos, com aproximadamente 44 kgfm de torque. Então, esse conjunto é muito bom. O que fica realmente a desejar é o interior, que é bastante simples, né? E ao meu ver, precisaria de um pouquinho mais de cuidado. Do restante, ela vem num preço de 289 mil no momento da gravação desse vídeo. Lembrando que ela foi lançada por 260, sofreu, né, alguns ajustes aí por conta de imposto, que teve uma reduçãozinha de imposto, mas subiu mesmo assim. Então ela vem pelo preço de 289 mil reais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação da S10 Z71. Se gostou, dedo no like, um beijo, até a próxima, fui, tchau!